Uma vez eu fui pregar numa igreja no Peru, na cidade de Lima. Uma igreja com 4.000 pessoas, tentando pregar em espanhol, era bem difícil. E aí tinha um pastor baixinho, mais troncudo, forte, um vozeirão, parecia um trovão. E antes de pregar ele disse assim: pastor, escúcheme. Quando eu me paro allí, tiene 5 minutos. Y cuando camino y me siento en esta silla, ve, nadie senta ahí. Solamente yo. Cuando me siento ahí, terminou su tempo. Eu estava começando a pregar, o homem ficava de pé lá. Daqui a pouco eu vi o baixinho andando, pum, sentava, falava, amém, Deus lhe bendiga, hermanos, hasta amanhã. A igreja, igreja do homem, né? No dia seguinte, ele ficou de pé lá, eu falei assim, tem algum diácono de plantão? E alguém levantou a mão e falou, por favor, leva o pastor para tomar água. Aí no terceiro dia ele ficou de pé lá, eu falei, se esse homem caminhar, agarra. Nunca mais deixou voltar. Então, era para eu estar falando 40 minutos atrás, pastor, agora ele está me tirando 20 minutos, eu vou aí, vocês estão com sono? Amanhã tem aula? Não, então. Vamos lá. João nada. Marcos. Sabe onde está Marcos? Não é o seu amigo que chama Marcos, não. É o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo de número 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Você sabe uma coisa que acontece lá quando a gente faz batismo? Esse batismo que o pastor fica fora do batistério é mó furada, né? Eu gosto de entrar. Mas de vez em quando tem batismo lá fora do batistério pequeno. Aí eu convido as minhas ovelhas a me dar um abraço. Pelo menos eu fico bem molhado. Então, dia 7 de setembro, ensopa o Osmar, gente. Abraça. Dezembro, abraça o cara. Ensopa, deixa ele molhado para casa. Dica. Marcos capítulo 6, versículo 30. Encontraram? Não? Sim. Diz assim na minha Bíblia, se eu enxergar aqui. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Aqui está a base teológica para as férias do pastor. Versículo 32, então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram entre eles. Essa é a base teológica que não deixa o pastor descansar. Quando Jesus saiu do barco e viu, presta atenção, viu uma grande multidão, agora, ó, presta atenção, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo de comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-o aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram eram 5.000 homens. Amém? Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, dá-nos a graça de entender a sua palavra hoje. Dá-nos a graça de sairmos daqui com ela, com a palavra.
falando no nosso coração, bombardeando a nossa mente e trazendo paz nos nossos corações. Ajuda-nos a entender todas as dicas, todos os ensinos, todas as orientações, todos os sinais que o Senhor dá para orientarmos a nossa vida, de maneira que ela, tanto louvor dê ao Senhor, edifique tanto a nossa casa e ajude alguns a te conhecer. Nos abençoe agora, eu te peço, no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto que nós lemos, que lições tem aí? Eu acho que há vários pontos de vista nesse texto. Um deles, talvez você possa dizer assim: tudo que você entregar nas mãos de Jesus, Ele dá um jeito de multiplicar e tornar suficiente para o projeto. Acho que é uma maneira de pregar nesse texto. Uma outra maneira de pregar nesse texto talvez seja pegando esse texto da Bíblia e percebendo o contexto do Novo Testamento e do que Jesus disse: vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Se eu pegar esse contexto do Novo Testamento, olhando para essa passagem de Marcos, quando Jesus diz: venham que eu vou transformar vocês em pescadores de homens, eu posso entender que tudo quanto Jesus falou, tudo quanto Jesus fez, todos os gestos de Jesus, todas as caminhadas de Jesus, todos os milagres de Jesus, todos os enfrentamentos de Jesus eram lições para que aprendamos como pescar homens. Se eu olhar o texto dessa maneira, eu posso dizer que a primeira grande lição para pescar homens é ter compaixão de vidas. Se eu não me apaixonar pela vida, não tem jeito. Lá na igreja que eu venho, o nosso pastor diz: essa igreja é uma igreja que tem paixão por Deus, paixão por pessoas e paixão por servir pessoas. Tem que ser apaixonado. Apaixonar por pessoas é o primeiro grande passo para fazermos algo por elas. E eu estou falando de nos apaixonarmos por todas as pessoas. E às vezes não é fácil apaixonar por certas pessoas. Tem um membro de minha igreja, presta atenção, como é difícil apaixonar por ele. Ele é argentino, viveu em Curitiba há vários anos e se tornou coxa branca. Tem mais difícil de apaixonar? Mas Jesus mandou: não interessa como é a pessoa, tem que apaixonar. Paixão, primeiro passo. Segundo passo é uma dedicação absoluta da vida e de tudo que temos nas mãos dele. Uma entrega de tudo que temos. Sem nos entregarmos e entregar tudo que temos, não há como ganharmos pessoas para Cristo. Os 5 pães e os 2 peixes eram tudo, compunha o todo de alguém que entregou tudo. E talvez a terceira grande dica desse texto, olhando desde o ponto de vista da evangelização e missões, é: não para de trabalhar para o Senhor até alcançar a última fila. Amém, não? Amém? Amém. Puxa vida. Mas eu vou falar de uma maneira diferente hoje. Eu queria usar esse texto para dizer para você 7 palavras que eu encontro nesse texto, que eu deduzo desse texto, que nos farão como indivíduos seres que conquistarão a realização dos seus sonhos, que conquistarão a construção e a finalização do seu projeto de vida como pessoa, como família e como igreja. Eu encontro aqui nesse texto 7 palavras importantes. A primeira delas é visão. A Bíblia diz que Jesus teve uma visão. Visão é a capacidade de ver algo que precisa ser feito. Visão é a capacidade de ver algo que eu quero conquistar. Eu podia trocar a palavra visão por sonho. Um sonho. O que é a visão? É um lugar ou uma situação que eu prefiro, em algum tempo no futuro, estar, ter ou ser. A visão. Visão é um lugar preferível, uma situação desejada, ser algo, ser alguém.
visão. Visão é o endereço para onde eu estou me dirigindo. O maior problema da humanidade, o nosso maior problema é que nós não temos um endereço de nossa vida. Nós nunca decidimos para onde ir. A gente não tem um alvo. E quando a gente não tem endereço, não sabe para onde está indo. Uma das invenções mais lindas deste século, não sei se é desse século do passado, mas uma invenção mais linda dos últimos tempos, é o tal do GPS. Eu adoro GPS. GPS é uma coisa boa, é uma coisa inspirada por Deus, é de Deus. Agora, minha filha disse que GPS não é para mulher, é para homem. Eu falei, por que não é para mulher? Pai, porque o GPS fala assim, a tantas milhas lá, né? Aqui vai dizer, a tantos quilômetros vire à esquerda. 0,7 quilômetros dobre à direita. E minha filha fala, pai, isso não faz nenhum sentido para mim. Nenhum sentido. GPS de mulher tinha que ser assim. Na próxima esquina tem uma casa cor-de-rosa, vire à direita. Você está passando em frente ao shopping center. Sinal de que você está no caminho certo. Daqui a pouco você vai ver uma loja de sapatos. Não pare, ainda não é o seu lugar. Caminhe. Esse é um GPS para mulher, diz minha filha. Mas GPS é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito da irmãzinha do GPS. Não, porque aquela menina que fala lá é irmã. É irmã em Cristo. Não, e cheia do Espírito. Gente, ela é uma benção. Toda vez que eu erro, ela fala assim, recalculando. Ela fala com essa vozinha para mim. Eu erro uma vez, ela diz, recalculando. Eu erro outra vez, ela diz, recalculando. Ela nem faz assim, recalculando. Não, ela continua igual. É uma delícia. Eu tenho um amigo meu que falou assim, não, minha esposa não é assim. Eu erro uma vez, ela fala, besta, errou de novo. Aquela irmãzinha do GPS é uma maravilha, não é? E o mais gostoso é quando ela fala, você chegou no seu destino. Sabe como é que ela fala em inglês? You arrive in your destination. Gente, dá um arrepio quando ela fala destination. Uau! Não é assim, chegou, cara. Não. Não é bom? GPS é uma coisa linda. Sabe o que é legal do GPS? Você bota um endereço. Logo em seguida que você botou o endereço, o GPS faz um cálculo de como chegar da maneira mais rápida e prática no seu endereço. Quando você põe um endereço no GPS e erra o caminho, o GPS fala assim, anta, gônica pessoa, você errou de novo. Está errado. Por que o GPS está falando que está errado? Porque eu tenho um endereço e me desviei da rota. Outra coisa, quando eu tenho um endereço no GPS, o GPS me diz quanto tempo falta para chegar no meu endereço. Mas se eu não tenho um endereço, eu não sei se eu errei o caminho, eu não sei quanto tempo falta. A maioria de nós não sonhou com o futuro. A maioria de nós não decidiu para onde quer ir, quem eu quero ser. Daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos para quem tem tempo. Daqui 20 anos, para quem tem tempo, eu quero ter estudado essa universidade, feito essa pós-graduação, quero ter lido todos esses títulos importantes, quero ter assistido estes filmes, quero ter visitado estes países e quero ter tantos quilos. A gente não decide o que desejamos, nem o que queremos lá na frente. A nossa vida é acorda, trabalha, come, dorme, acorda, come, dorme, trabalha. É uma confusão. Não tem direção, não tem propósito, porque você não tem uma visão. Precisa de uma visão. O que é visão? É o lugar que eu prefiro estar, a pessoa que eu desejo ser, tudo que eu desejo ter. Todos nós podemos e devemos ter uma direção, uma visão, um sonho, um desejo no futuro. Mas, pastor, e se eu decidir o meu futuro hoje, e lá na frente eu perceber que tem que mudar?
Mude. Mas se você não decidiu, você nunca sabe que tem que mudar. Você pode. E, pastor, eu posso desejar o que eu quiser? Pode, com 3 condições. Primeiro, eu quero ter isso, eu quero ser essa pessoa, eu quero ter estudado isso, eu quero ter conquistado aquilo. Tudo isso pode, com 3 condições. Primeira, glorifica a Deus o que você quer ser ou ter. Quando você conquistar tudo isso que você deseja conquistar, Deus vai ficar feliz de ver você. Ele vai gostar do que você tem, do que você é e do que você está fazendo. Pensa nisso. Segundo, abençoa a tua família. Edifica a tua família ou destrói a tua família. Se o que você deseja lá na frente vai fortalecer a tua família, fortalecer o seu casamento. Pastor, sou solteiro. Eu espero que um dia você case. Quem sabe faz parte do seu sonho. Casar. Edifica, abençoa, fortalece, une a tua família. Esse sonho é bom. Terceiro, a sua visão, o que você deseja ter, o lugar que você deseja estar e a pessoa que você deseja ser, glorifica a Deus, edifica a tua família. Terceiro, agrega valor às pessoas que estão em volta de você enquanto você caminha. Porque tem pessoas que falam assim, eu vou conquistar aquilo às custas de provocar sofrimento em outras pessoas. Não pode. A sua conquista, ao contrário, tem que promover valorização às pessoas que estão em seu entorno. Eles têm que crescer com você, o seu crescimento deve contagiar e abençoar as pessoas que estão com você durante a sua caminhada. A sua vizinhança, a sua parentela, os seus amigos de escola, os seus amigos de trabalho, todas as pessoas que estiverem próximas de você por causa do seu sonho, por causa da sua visão, por causa da sua caminhada, serão abençoados. Essa é uma visão boa, pode ir em frente. Amém ou não? Amém. Segunda palavra que eu encontro aqui é paixão. Paixão, a Bíblia diz que Jesus se apaixonou. A palavra compaixão significa dor de barriga. É verdade. Lá no original a palavra compaixão significa dor nas entranhas. Onde são as entranhas? Na barriga. Dor de barriga. Sabe o que é dor de barriga? Aquela coisa que você sente daqui do peito até no baixo ventre, quando você vê o objeto da sua paixão. Você já viu um menino apaixonado? Passa a menina nem sabe que ele está apaixonado, mas ela passa. Ele olha para ela. Filho, venha jantar. Tenho fome, mãe. Vai dormir, tenho sono, mãe. Vai trabalhar, mãe, para quê? Então vai para a escola, para quê? A paixão o consome. Nós precisamos ser apaixonados pela visão. Amém ou não amém? Amém. Que visão? Aquela que eu entendi, Deus está me permitindo alcançar, porque ela glorifica a Deus, abençoa a minha família, agrega valor às pessoas ao meu entorno. Então, a minha visão, eu tenho que me apaixonar pelo que eu quero, senão eu não vou atrás dela. Você quer ver uma coisa? Eu não tenho tempo de ler. Tem gente que fala assim, não tenho tempo de ler. Por que não tem tempo de ler? Porque eu não tenho tempo. Mas fica bem 1 horinha, ou 2, ou 3, ou 4 no Facebook. Por quê? Porque você é apaixonado por Facebook. Porque se você fosse apaixonado por livro, você ficaria 1, ou 2, ou 3, ou 4 horinhas no livro. Sempre você vai focalizar a tua vida no objeto da sua paixão. Não tem jeito. Não deu tempo de ler a Bíblia, mas sabe todas as novelas, porque você está apaixonado por aquilo. Eu quero te dar uma dica. Apaixone-se por ler, porque isso vai te ajudar a alcançar a sua visão. Eu disse outro dia lá na minha igreja, eu vou dizer para vocês, sai do Facebook e mete a face no book. Tem que estar apaixonado.
Sabe que ninguém toma decisão pela razão? Sabia disso? Não, pastor, isso é coisa de mulher. Homem só toma decisão pela razão. Mentira. É mais rápido do que mulher para tomar decisão pela repentinidade. Já existe essa palavra? Não sei, eu inventei. Por impulso. Ninguém toma decisão pela razão, a gente toma decisão pela paixão. Você quer ver? Você tem um carrão aqui. O que é um carrão? Uma Mercedes? Uma Mercedes. Carrão. Motorzão. Potente. Motor 4.8. 8 cilindros. Turbo. Você senta naquele carro e o carro não sai do lugar com aquele motorzão. Por quê? Falta paixão no carro. Falta gasolina. Gasolina é a paixão. O motor é a razão. Mas o motor só vai se for encharcado de paixão. Tem que estar apaixonado por sua visão, que inclui abençoar, glorificar o Senhor, abençoar sua casa, agregar valor às pessoas. Amém ou não? Amém. Paixão, tem que ser apaixonado. Terceira palavra. Dedicação prioritária. Prioridade. O que nós vamos fazer? Jesus falou, olha, é o seguinte, vamos dar comida para essa gente, é a prioridade. Essa é a nossa prioridade. Ninguém vai pescar, ninguém vai cantar, ninguém vai passear, ninguém vai ao futebol. A prioridade é alimentar essa gente. Se você não priorizar o seu sonho, a realização dele, mesmo apaixonado, se você não decidir o que é prioridade para você, você não vai alcançar. O que eu quero dizer com prioridade? Prioridade te ajudará a dizer não para as emergências, para as urgências. Prioridade te ajudará a dizer não para as futilidades do caminho. Prioridade. Prioridade, a minha prioridade. Prioridades primeiro. Quando eu tenho prioridade, dou prioridade, então nada no caminho vai me deter o suficiente para estragar a conquista dos meus sonhos. Amém ou não? Amém. Deu para entender isso? Que eu vou dizer de outra maneira. O que é prioridade? Se você precisa ler um texto ou um livro para aquela prova e tem o joguinho do Atlético com o coxinha branca lá na televisão, desliga a televisão, concentra na prioridade, depois descobre o resultado. Assiste o videotape. Eu descobri que futebol, filme e novela, assistir depois não muda nada. É igualzinho quando aconteceu. Verdade. Verdade, eu descobri isso. Prioridade. Amém? Prioridade. Outra, planejamento. Eu vejo ali, tinha planejamento ali. Manda o pessoal sentar em grupo de 50, de 100, na grama verde, porque tinha grama amarela, vermelha, azul, deve ser. Eu não entendo porque que é grama verde, mas talvez a grama estivesse queimada. Na queimada não, só na verde. Tinha planejamento. Presta atenção no que eu vou dizer. Quem não planeja, planejou dar errado. Quem não planeja, planejou dar errado. Tem que planejar. É lá que eu quero ir. Entendi que glorifica a Deus, abençoa a minha família, agrega valor às pessoas que estão ao meu entorno. Esse é o sonho da minha vida. Eu estou apaixonado por isso. Eu estou priorizando isso. Mas como eu vou lá? Que caminho? Quais caminhos? Que
que ações, que atitudes, como planeja, pede ajuda, planeja, descobre olha essa palavra, uma estratégia para chegar lá da maneira mais rápida e mais eficiente possível na sua vida. Planejamento. Sabe qual a diferença dos brasileiros para os americanos? Eu aprendi lá, vivendo lá 13 anos, eu aprendi. Precisei 13 anos para aprender, mas eu aprendi. Você sabe qual a diferença? Americano leva 5 anos fazendo plano de um negócio. 5 anos planejando. 5 anos queimando a cabeça, descobrindo como chegar no endereço que eles querem chegar da melhor maneira possível, mais eficiente, mais econômica, mais fácil para chegar lá. Eles planejam 5 anos planejando e em 6 meses constroem tudo. Os brasileiros planejam 5 minutos e passam os próximos 5 anos descobrindo o que deu errado. Tem que planejar. Amém, não? Amém. Outra palavra que eu vejo aqui, e essa eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, é a persistência. Onde você viu persistência lá? Jesus Cristo disse, vão até a última fila. Tem que ir. Persistir em ir. Você pode imaginar? Há muitos obstáculos na nossa vida que tentarão se transformar em obstáculos. Que coisa, né? Obstáculos que se transformarão em obstáculos. O que eu quero dizer, haverá coisas em nossa vida que nós as veremos como grandes obstáculos, que nos impedirão de alcançar o nosso sonho, e isso pode nos levar ou ao desânimo, ou a diminuir a velocidade, ou a desistir dos nossos sonhos. A questão é, não olhe nunca obstáculo como obstáculo, mas sim como oportunidades de aprendizado de como chegar lá. Tem um ditado popular que diz, a força dos ventos na copa de uma árvore desafia a força da raiz. Se você está bem enraizado em Jesus, sabe bem o que você quer, glorifica a Deus, abençoa a tua casa, agrega valor aos teus amigos, você está apaixonado por isso, tem priorizado, tem planejamento, precisa ter persistência. Porque não vai ser fácil o caminho. Você pode imaginar os discípulos? Você acha que só o povão que estava com fome? Gente, os discípulos também. Eles eram gente ainda. Também tem fome, também ronca a barriga. E quando eles falaram, Jesus despede a turma aí para comer, era quase eles estavam dizendo assim, eu estou morrendo de fome. Era quase o discípulo chegando, Jesus, se toca, ninguém aguenta mais, Nassif, se toca. E Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, parte em 12 pedaços, porque os 12 estavam entregando, parte lá, joga nas cestas, depois parte o peixe, joga nas cestas, e aquele fundinho de pãozinho lá, picadinho em cada cesta, e os peixinhos ali, e aí Jesus fala para eles, vão, distribui. E aí o Pedro, o André, o João, na primeira fila, o pessoal mete a mão, o cesto ficou mais pesado, o que aconteceu? Acho que o cara deixou cair o telefone dentro. Não, tinha mais peixe, mais pão. Uai, que susto. Vai segunda fila, fica mais pesada a cesta. E cada vez a cesta mais pesada, tira pão, tem pão, tira pão, tem pão, tira peixe, tem peixe. Essa é a matemática de Deus. Quer mais? Abre mão. Quer mais no seu cesto? Entrega o que você tem no cesto. A matemática de Deus não é 1 mais 1, é 1 menos 1 igual a 3. Agora imagine, 5.000 homens. A Bíblia diz, além de mulheres e crianças. Onde tem um homem, tem às vezes 2, 3, 4 mulheres e 18 crianças.
5 mil homens, vezes 15 mil, 20 por aí pessoas, 20 mil. Mas vamos ficar só com 5 mil homens. 2.314 homens já comeram. Pedro fala para André: e aí? Meu cesto está cheio, e o seu? Meu também. João, cheinho. E Felipe fala: acha que chega até o fim? Olhando para trás, o pessoal tudo comendo. Olha para frente, o pessoal tudo com fome. Sei não. A dúvida se eu vou chegar lá, se a bênção de Deus vai durar, pode ser um obstáculo para você desistir. Mas eles foram até o fim da fila. Persistência. Você já ouviu falar de um sujeito chamado Elvis Presley? Já ouviu falar dele? Não? Já ouviu não? Os mais velhos, pelo amor de Deus, já ouviram falar de um... 200 anos depois de Jesus, ele estava lançando o primeiro disco, vocês lembram dele? O Elvis tinha desejo de gravar um disco. E ele foi procurar uma gravadora. O sujeito falou assim para ele: cara, a tua voz é horrível, é grossa demais. Quer um conselho? Continua dirigindo o teu caminhão. Mas Elvis persistiu e gravou o seu primeiro disco e se tornou o fenômeno que se tornou. Você já ouviu falar de uns outros meninos chamados Beatles? Os Beatles chegaram numa grande gravadora inglesa para um cara que era o lançador de novos talentos na Inglaterra. Foge o nome dele agora. Chegaram para ele e disseram assim: olha, nós queremos cantar para você. Na metade da música, eles para, que louca música é essa que vocês inventaram? Ah, é uma música nova, é um ritmo novo, que mais tarde se chamou rock and roll. O sujeito disse para ele: pelo amor de Deus, ninguém vai ouvir nunca esse tipo de música. Inventa outra profissão e cai fora. Eles tentaram uma outra gravadora, a gravadora gravou, os caras começaram a ter sucesso. Persistência. Já ouviu falar de um menino chamado Walt Disney? Já ouviram falar dele, não? O Walt Disney trabalhava num jornal como desenhista de história em quadrinho. Sabe o que aconteceu com ele? Foi mandado embora por ser um péssimo desenhista. Aí ele inventou a história do ratinho. Chegou na MGM Studios. Foi para o dono da MGM e falou assim: olha, eu tenho uma ideia, vou fazer uma história em quadrinho de um ratinho. O cara disse para ele assim: você não tem juízo. Quando que um ratinho nojento, asqueroso, vai ser querido por alguém? As mulheres americanas têm pavor de rato. Você é um cara falido. Ele persistiu. E o Mickey Mouse deu uma boa grana para ele. Você já ouviu falar de um carrinho chamado Ford? Quem inventou o Ford foi um cara chamado Henry Ford. O Henry Ford faliu 5 vezes antes de construir os automóveis dele. Persistência. Você já ouviu falar de uma lojinha que tem nos Estados Unidos, uma rede grande chamada Macy's? O pessoal chama de Macy's. Já ouviu falar da Macy's? Já ouviu falar, não? É a maior loja de departamento dos Estados Unidos, a maior quantidade de lojas do país. Tem milhares e milhares de mega lojas Macy's nos Estados Unidos. Há muitos anos atrás, ele tinha uma lojinha que nem se chamava Macy's, em Filadélfia. E naquela rua onde estava a loja dele, pegou fogo. Tudo. 1900 e bolinha, lá atrás. E pegou fogo na rua inteira. Queimou todas as lojas, todo o comércio, queimou tudo. Virou cinzas. Os lojistas disseram: quer saber? Nunca mais eu fico nessa rua, eu vou embora. Eu não quero mais viver nesse lugar. Aquele rapazinho moço ainda disse: pois eu vou levantar das cinzas uma loja que vai ser tão grande que vai ser a maior dos Estados Unidos. Macy's. Agora deixa eu te dar uma notícia.
ele faliu 7 vezes antes de construir a Macy's. Deixa eu te contar mais uma história. Lembra de um navio chamado Titanic? A gente chama Titanic, né? Lembra do Titanic ou não? Assistiram o filme? Não assistiram o filme? Ah, bom. Vocês estão pensando que o pastor ia falar que é pecado? Gente, é pecado ir no cinema sem convidar o pastor. Então, lembra a história do Titanic? Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das pessoas que estava na sala VIP do Titanic, fazendo aquela viagem, se chamava Macy's. Ele, o dono da rede Macy's, que já era um sucesso, ele já era rico. A loja de Nova York era a maior que existia no mundo. Quando ele foi descer no barco que ele tinha direito por estar na sala VIP, ele olhou aquela quantidade de jovens no navio e disse: não, eu já sou velho, eu já vivi bastante, 63 anos. Ele disse: eu dou minha vez para os jovens. E morreu lá. Persistência. Persistência. Seu Toshiro, baiano, seu Toshiro viveu na época entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Seu Toshiro vivia no Japão. E ele tinha uma fábrica que pegou fogo. Depois que a fábrica pegou fogo, ele inventou um outro produto, não deu certo. Depois ele tentou uma lojinha de tranqueiras, faliu. E aí veio a Segunda Guerra Mundial e começou a faltar gasolina. Não tinha gasolina em nenhum lugar. E os carros não se moviam porque não tinha gasolina. E ele olhava aqueles carros sem andar, olhava a garagem dele cheia de tranqueira. Só tinha tranqueira. Resto de motor, resto de fio, uma juntação de tranqueira. Parece a garagem do seu marido, né? Tanto que você fala, joga fora. Então, seu Toshiro olhando tudo aquilo e viu que ele tinha uma bicicleta. E ele viu um motor lá que era do tamanho do motor de um liquidificador. E ele pegou aquele motor e pensou, e ele e adaptou e botou o motor na bicicleta. Mas como faz o motor girar? Não tem eletricidade na bicicleta. Então ele percebeu que se ele girasse o motor, dava energia. Então ele fez isso acoplado, ligado ao pedal da bicicleta. Aí ele saía pedalando que nem um louco. Pedalava. Quando ele percebia que tinha energia no motor, ele parava de pedalar, a bicicleta ia sozinha. E ele estava assim, passeando na cidadezinha dele, todo mundo falando, e lá ia o seu Toshiro na bicicletinha. Acabava a energia, ele pedalava. Daqui a pouco tinha energia de novo, e lá ia a bicicleta sozinha. E aí o pessoal falou: faz uma para mim, seu Toshiro. Falou: arruma as coisas aí que eu faço. E aí o pessoal comprava as tranqueiras todas, ele montava, saía outro pedalando. E aí ele viu que as pessoas estavam gostando da bicicletinha dele. Então aí o seu Toshiro pensou: caramba, depois de falir 6, 7 vezes, acho que eu começava a vender bicicleta. E aí sabe o que ele fez? Foi numa loja, foi lá com a bicicletinha dele, chegou, mostrou para o dono da loja: quer comprar minha bicicletinha com motor? E o cara falou: como isso funciona? Vou dar uma volta na sua frente, quer ver? Eu gostei. Quer vender na sua loja? Falou: quero. E ele perguntou para o lojista: quantas bicicletas você quer? O lojista falou assim: me dá umas 30. Quando você me traz? Ele disse: eu não tenho nenhuma, você paga primeiro para eu construir? O sujeito falou: ok. E pagou, ele construiu as 30 e levou. Depois construiu 60, depois 100, depois 1000. E o seu Toshiro hoje é conhecido como Honda. Toshiro Honda. Porque ele foi persistente. Não desiste. Não desiste. Os obstáculos são oportunidades de aprendizado. E por último, prosperidade. Essa história é uma história de prosperidade. Os discípulos, todos eles, foram na visão de Jesus, na paixão de Jesus, na prioridade de Jesus, no planejamento de Jesus, na persistência deles e de Jesus, e alcançaram prosperidade.
como eu vejo isso? Quantos pães e peixes os discípulos tinham? Não, todos vocês foram reprovados. Lembra de hoje de manhã? Os discípulos não tinham nada. Alguém tinha. Um anônimo. E muitas vezes o reino de Deus é construído por alguém que anonimamente abre a mão e entrega nas mãos de Jesus. E Jesus faz o resto. Os discípulos só fizeram pegar das mãos de Jesus e distribuir. Lembra que o primeiro passo é a visão? E essa visão tem que glorificar a Deus, abençoar a sua casa e edificar as pessoas que estão à sua volta. Lembra disso? É durante a sua caminhada, na busca da realização dos seus sonhos, que você tem que abrir a sua mão e abençoar pessoas enquanto caminha. Pode imaginar se o Pedro fala: André, deve faltar umas 1.500 pessoas aí. O Filipe fala: é mesmo, hein? Parece que está vindo mais gente para comer. E aí alguns dos discípulos dissesse assim: não está escrito isso na Bíblia, faz de conta. Sabe uma coisa? Um monte de gente já comeu, meu estômago está nas costas, falta um mundaréu de gente para comer. Eu não sei se esse milagre alcança. Vai que esse milagre acaba. Eu, não confio muito em Deus, não. Pedro não pensa assim, mas a gente pensa. A gente pensa. Confio muito, não. Por que eu vou dar agora? Nem eu comi ainda. E ele metesse a mão no cesto. A Bíblia não diz nada disso que eu estou dizendo, como também não diz o que eu vou te dizer. Mas eu acredito que se ele tivesse enfiado a mão no cesto para garantir o dele primeiro, o milagre teria cessado ali. Quer ser próspero no sentido de que nós aprendemos hoje de manhã? Quer ser? Então deixe-me dizer, prioriza o outro. Prioriza o outro. Abençoa as pessoas. Lembra? Glorifica a Deus. Abençoa a tua casa primeiro. E então, abençoar outras pessoas. Sabe o que vai acontecer? No final da história, um cesto cheio de pedaços de pão e de peixe para cada um dos discípulos de Jesus. A minha prosperidade só tem valor divino quando ela se preocupou primeiro em abençoar quem estava comigo. Deu para entender isso? E você tem uma enorme chance de realizar o seu sonho, alcançar o seu endereço, ter o que você deseja ter, ser quem você deseja ser, fazer o que você deseja fazer e ainda, quem sabe, com uma boa grana no bolso. Mas olha, começa aqui. Visão, paixão, planejamento, prioridade, persistência. E por fim, ter a esperança de ainda ser próspero. Amém? Agora pense para a sua vida isso. Quem é você? Quais são seus sonhos? Como você vai sair daqui hoje? Como você vai enfrentar essa semana? Se eu fosse você, antes de dormir, se fosse possível, eu abriria um caderno, oraria e falava: Deus, para onde eu quero ir? Como descobrir isso? Simples. Se você tivesse toda a sabedoria que gostaria de ter, todo o conhecimento que gostaria de adquirir, toda a saúde que gostaria de ter e o dinheiro que gostaria de ter, o que você estaria fazendo exatamente agora? Esse é o seu sonho. Vai atrás dele. Escreve o seu sonho. Todos os dias, ore e fala: Deus, que este sonho te glorifique, abençoe minha casa e agregue valor aos que vão comigo. E marcha nessa direção. Amém? Faz isso como igreja. Qual é o sonho dessa igreja? O seu pastor
é o homem que Deus levantou para dizer qual é a visão de Deus para essa igreja, através de seu pastor e pastores. Qual é a visão? Apaixone-se por ela. Apaixone-se por essa visão de Deus a essa igreja. Fique apaixonado. Trabalhe no planejamento. Priorizem a visão. Persistam no caminho. Nada pode desanimá-los. E no final, veremos o sonho realizado e a bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Tenho 5 minutos ainda pelo relógio. Nesses 5 minutos eu quero falar com todas as pessoas que estão aqui, especialmente as que estão nos visitando. Queria dizer umas coisinhas bem simples e rápidas para você. Primeira, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Vou repetir, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém. Segunda coisinha rápida, o seu pecado faz separação entre você e Deus e impede o plano e o amor de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o seu pecado te separa de Deus e o plano de Deus não se cumpre na tua vida por causa do seu pecado. Terceira coisinha da Bíblia, presta atenção, Jesus Cristo morreu numa cruz, derramou o sangue dele por sua causa, por minha causa, ressuscitou ao terceiro dia para ser o seu, o meu, o nosso Salvador. E a Bíblia diz, quarto, que se eu creio com o meu coração que Jesus morreu e ressuscitou por mim, se eu simplesmente creio que Ele morreu e ressuscitou por mim, com o meu coração e com a minha boca, eu convidar Jesus para entrar no meu coração, a Bíblia diz que você vai ganhar 4 presentes. Primeiro, perdão de todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Perdão. Ele vai te perdoar. Se você crê e com a sua boca você falar, Jesus entra no meu coração. Segundo presente, uma nova vida nessa vida. Jesus Cristo disse, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Eu todavia vim para destruir as obras do diabo e dar a você vida e vida em abundância. Segundo presente, uma vida com propósito, com significado, que vale a pena. Uma vida com vitória no enfrentamento das lutas. Terceiro presente, a luz de Jesus. Jesus disse, quem me recebe, recebe a luz e jamais andará nas trevas. Quando a luz entra, todo tipo de escuridão sai da sua vida. Tudo que não presta, sai. Tudo que não serve, sai. Tudo que te incomoda, sai. Tudo que te atormenta, sai. Porque a luz entra, a escuridão vai embora. Quarto e último presente, a vida eterna. A vida eterna com Jesus. Hoje uma jovem se batizou e a mamãe disse, filha, não deixe que ninguém diga ao contrário do que Deus te diz. Deus te diz, você vai morar no céu. E é isso que acontece comigo. Quando eu creio com o meu coração que Jesus morreu na cruz por mim, e com a minha boca eu falo, Jesus entra no meu coração, eu recebo esses 4 presentes. Então, apesar de eu estar atrasado, eu não quero ir embora sem dar a você a chance, a oportunidade da sua vida. Sabe por quê? Não foi você que veio aqui, foi Deus que te trouxe. Não foi porque tem aniversário da igreja. Deus inventou o aniversário da igreja como forma de te trazer aqui. Deus que te trouxe aqui. Por quê? Porque Ele hoje quer sair da história para entrar na sua vida. Nós recentemente tivemos a eleição da presidente, aqui a reeleição. Houve um presidente nesse país que, ao se suicidar, antes ele escreveu uma carta: deixo a vida para entrar na história. Jesus Cristo hoje quer deixar a história para entrar em sua vida. Se você tão somente crer com o coração e com a sua boca, você falar, Jesus entra, torne-se o meu Salvador e dono de minha vida, você vai ser perdoado, vai ter uma nova vida, a luz dele e a vida eterna. Então, toda a igreja orando, intercedendo, falando, Espírito Santo, trabalha nos corações agora, de todas as pessoas que estão aqui, e você que está aqui, primeira vez, segunda vez, terceira vez, 10ª vez, milionésima vez, e que nunca
soltou a tua voz para dizer: ei, Jesus, é verdade, eu sou pecador, mas hoje eu creio que você morreu na cruz por mim, pagou meus pecados. Jesus, olha, eu abro a porta do meu coração e te convido, entra. Então eu quero que você faça isso hoje. Para isso eu vou falar essa oração bem devagar. Bem devagar. E você, se você crê em Jesus Cristo, crê que Ele morreu na cruz e ressuscitou por sua causa, e você nunca usou a tua boca para convidá-lo para entrar no seu coração, mas hoje você quer fazê-lo, faça agora. Repete atrás de mim. Repete, não porque é a minha oração, mas a fé que você vai colocar em Deus. Repete agora, fecha os seus olhos. Igreja orando, intercedendo. E você vai repetir essa oração comigo. Solta a tua voz. Voz alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Quando você ouvir a tua voz, o inferno ouvirá a tua voz e vai ficar derrotado para sempre em sua vida. Quando você ouvir a tua voz, Jesus entrará no seu coração. Para sempre será o seu Salvador. Então, feche os seus olhos, esquece tudo e todos. Repete comigo, solta a tua voz. Pelo menos para você ouvir a tua voz. Solta a tua voz com fé em Jesus e repete assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por minha causa. Jesus, é verdade, sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração. Senhor Jesus, entra no meu coração e torne-se hoje o meu Salvador e dono de minha vida. Eu te entrego o meu coração, a minha mente, a minha alma, o meu corpo, todo o meu ser, e eu declaro que de hoje em diante, dentro de mim, só a pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Quantas pessoas pela primeira vez fizeram essa oração? Pela primeira vez, não importa quanto tempo você vai a uma igreja, não importa qual igreja você frequenta, mas pela primeira vez você fez essa oração. Levante uma de suas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá atrás, 9, 10 lá atrás, 11, aleluia. Deus é bom, não é? Uma salva de palmas para Deus. Mas eu queria fazer uma coisa. Eu queria convidar você para vir aqui comigo. Tem coragem? Eu queria orar pertinho de você. Não que a minha oração não chegue aí, né? Que o microfone vai, né? Mas é que eu quero cumprimentar você. Sai do seu lugar. Vem aqui, vamos orar juntos. Venha. Venha, eu quero não expor você, mas eu gostaria que você saísse do seu lugar. Vem, todo o pessoal que levantou a mão, vem. E se é assim, é uma moça que levantou a mão, uma moça da igreja levanta e já vem junto. Se é um rapaz que levantou a mão, a hora que ele levantar, levanta e vem junto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem junto, vem junto. Quem está pela primeira vez entregando sua vida a Jesus, tinha uma pessoa aqui, venha, 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 venha. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ei, Deus te abençoe. Ah, que bênção. Graças a Deus por sua vida. Graças a Deus. Mais alguém? Vem um rapaz aqui, com ele aqui, ó. Aleluia. Ei, eu vi você levantou a mão, estava meio assim, mas teve coragem, né? Essa carinha aqui, eu sei de quem é. Seu filho, seu filho, nossa, a cara do papai. Mais alguém aqui que levantou a mão, quer vir para frente? Vem aqui, eu não quero ninguém desabraçado. Você está abraçando aqui, né? Ninguém desabraçado aqui que não pode. Amém? Mais alguém que aceitou Jesus e vem para frente? Quem mais? Dá tempo, gente. Amanhã é feriado, eu acabei de decretar. Entregando sua vida a Jesus. Graças a Deus. Você veio com ela. Graças a Deus. Mais alguém? Jesus falou com você. Ah, deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa. Não é um convite. Tá, não é um. Já vi. Não é um convite para você mudar de igreja, de religião.
É um convite para você receber a pessoa de Jesus no seu coração. Amém. Entendeu isso? Ai, mas se eu for lá na frente, eu vou ter que dar dízimo. Quem falou? Não tem nada de dízimo aqui. Aqui dízimo é 10%, a gente não quer, a gente quer 100%. Pronto, agora que eu não vou, estou brincando. Eu não estou oferecendo para você uma religião, uma regra, estou falando da pessoa do Senhor Jesus na sua vida. Aleluia. E se você quer esse Jesus para você, vem aqui, não é porque se você não vem, ele não entrou, ele já entrou. Apenas para que nós possamos orar com você e se alegrar com você na presença de Deus. Então, venha. Você sabe, quando eu fui na igreja, o pastor pregou mais do que eu, assim, não aguentava mais aquele cara falando. E ele mandou cantar um hino com 5 negócios lá, e mais não sei o que, mais não sei o que, 5 vezes. E na última vez eu estava quase jogando a cadeira nele. Uma moça do meu lado falou assim: você não quer Jesus? Falei, aham. Falei, então vamos comigo lá na frente. Antes de eu falar não, ela me arrastou. E eu dou graças a Deus. Aleluia. Porque aquilo foi a coisa mais importante que eu fiz. Aquela caminhada até a frente foi como dizer: Jesus, pega essa coisa aqui e dá um jeito. E ele está dando jeito até hoje. Amém? Então, se você quer Jesus, vem para frente. Igreja, fica de pé. Bota sua mão para cá. E esse sinal é que você deseja abençoar essa gente. Você já orou lá no banco, certo? Então não precisa repetir a oração, mas eu vou orar por você, tá bom? Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer por esta vida. Verdadeiramente, Deus, entra neste coração. Entra, Jesus, perdoa os pecados, faz uma transformação maravilhosa na vida. Dá a tua bênção, fica aqui no coraçãozinho desse moço, cuida dele, abençoa, Deus, esta mulher. Verdadeiramente, Espírito Santo de Deus, entra aqui nesses corações, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Manifesta-te, Deus, com poder. Vem, entra, Espírito Santo de Deus, faz uma obra maravilhosa de transformação, de libertação, de perdão. Escreve o nome deles no livro da vida. Torne-se hoje, para sempre, o Salvador deles e o dono de suas vidas, bem como na vida daqueles e daquelas que ergueram as mãos lá nos bancos, mas não tiveram forças para vir aqui. Espírito de Deus, também estes, escreve o nome deles no livro da vida, seu Salvador também. É a minha oração por eles, por todos nós, no nome bendito, no nome maravilhoso, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha, no final do culto dá 12 abraços extras nesses daqui, tá bom? Deus abençoe.